Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter os presentes à noite na nossa casa. Quem tem um pouco mais de 30, 40 anos deve lembrar daquela ansiedade que nós tínhamos nos anos 90, principalmente no final do último milênio. Nós sabíamos que a ciência e a tecnologia seriam coisas que viriam a nos beneficiar realmente, como está sendo de fato. E nós tínhamos uma outra expectativa, que seria um milênio de paz, de harmonia, de crescimento espiritual e moral, mas, infelizmente, nós começamos um novo milênio. Do ano 2000 até o ano de 2023, nós já temos mais de 400 conflitos armados no mundo. Isso, entenda-se, guerras civis, conflitos entre povos e outras nações. E essas informações elas foram pesquisadas através do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade de São Paulo. Agora vamos perguntar onde é que nós erramos. Chegamos a esse novo milênio com tantas promessas, com tantas esperanças e frustramos até esse momento. E a resposta, será que ela não está lá no velho ensinamento que o Mestre deixou para cada um de nós? O amar ao próximo como a ti mesmo? Será que a humanidade, mesmo depois da passagem do Cristo, tantas situações nós vivemos, será que nós já assimilamos esse ensinamento, o amar ao próximo? Jesus, como grande Mestre, nos deixou lições, verdadeiros tratados no campo das relações humanas. Nos ensinou a necessidade do bom convívio, para a harmonia em sociedade. Nos deixou o amor ao próximo como um dever a ser praticado diariamente, a todo momento, pois somente assim, criaturas tão diferentes em crenças, culturas, poderiam conviver e progredir no mesmo mundo. Ou seja, uma coisa tão simples, mas nós não conseguimos aceitar as pessoas como elas são, a religião do meu irmão, a forma dele pensar, a forma como ele lida ainda o processo com as coisas. Para nós pode ser um pouco mais fácil, mas ele ainda está numa fase de entendimento. Será que essa aceitação que nos falta, o amor ao próximo? E Jesus, no estilo de vida que ele nos deixou, ele nos ensina, diante das situações que ele teve ao longo da passagem na Terra, sempre que confrontado por um opositor, ele sempre reagia com uma situação simples, bondade e sabedoria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 1, temos a seguinte passagem do Mestre: o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram falar que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, juntaram-se um conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando o Mestre, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei dos profetas. Podemos entender que muito daquilo que nós ainda precisamos, já poderíamos ter progredido, se encontra em uma situação que aparentemente é simples, mas ainda nos é tão difícil de praticar, o amor ao próximo. Mas Jesus, através do estilo de vida que ele teve, ele nos ensina uma forma prática de amar o próximo. Uma coisa que torna mais acessível, harmoniosa para todos. Jesus ensina através da sua vida a verdadeira forma de amor ao próximo, a gentileza. As ações, falas e ensinamentos atribuídos ao Mestre são sempre representados por gentileza e bondade. Isso porque ele tocava as almas mais simples e os corações mais endurecidos. A maior prova disso, os apóstolos. Eram homens do povo, homens simples, que foram cativados com carinho e gentileza e se transformaram nos divulgadores da boa nova do cristianismo. Agora, nós tivemos um, que entre eles foi um coração bastante endurecido, Saulo, o doutor da lei, aquele que combatia o cristianismo com toda a sua força, toda a sua fé, uma crença que então ele entendia como verdadeira, mas tocado no ponto mais profundo, pela gentileza e pelo amor do Mestre, se transformou naquele que seria talvez um dos pilares do cristianismo como nós conhecemos hoje. Paulo foi o divulgador. Paulo encerrou a sua passagem no plano terrestre sendo decapitado em Roma, tendo consciência do papel que ele teve durante a vida dele, que ele desempenhou durante a vida dele, e com a certeza que ele cumpriu a tarefa que o Mestre lhe pediu com carinho e gentileza. Agora, definir gentileza pode parecer fácil, mas é bem amplo. É uma coisa que a gente pode ficar horas discutindo e até tentando achar uma definição meio termo. Mas será que gentileza não é um singelo carinho ou um ato de boa vontade que nós podemos ter com um familiar, com um amigo ou até com um estranho? Será que a gentileza ela não é uma coisa prazerosa? Por exemplo, quando estamos andando pela rua, do nada, uma criança nos sorri, isso nos toca o coração, não nos causa uma sensação de felicidade, que nós correspondemos com um sorriso para aquela criança? Isso é o que a gentileza nos proporciona. Mas
Será que a gente já parou para pensar no verdadeiro valor que a gentileza tem? O que ela nos proporciona na essência? A gentileza ela é universal, ela não tem classe social, ela não tem idade, ela não tem gênero, ela não se importa com religião. Ela é simplesmente algo que consegue agregar e aproximar as pessoas. Atualmente, a sociedade encontra-se imersa no individualismo. Para muitas pessoas não há tempo para olhar à sua volta e perceber que um simples bom dia, um muito obrigado, por gentileza, pode fazer a diferença em nossas relações, pois o valor da gentileza consiste em doar algo de bom a quem quer que seja. Quem recebe uma gentileza sente-se bem, com a sensação de um carinho. O valor da gentileza encontra-se no bem que proporciona. Aproxima pessoas, diminui as diferenças, gera entre todos uma sensação de paz e harmonia. Agora, nós sabemos que a gentileza é extremamente positiva na relação social. E a ciência de saúde mental também vem estudando a gentileza como uma forma de aproximação e melhoramento do comportamento humano. Em 2015, um estudo realizado pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, com pacientes que estavam em tratamento para ansiedade, foram convidados a praticar um ato de gentileza por dia. Após 4 semanas, todos os pacientes estavam mais relaxados, com os níveis de dopamina e serotonina, substâncias neurotransmissoras do cérebro, que despertam aquela sensação de alegria e de bem-estar, mais elevados. E a gentileza provoca uma certa excitação, muito benéfica, e a pessoa acaba ficando mais relaxada. Diz a psicóloga e doutoranda em vivências pela Universidade Federal de São Paulo. E esse estudo, ainda prosseguindo por um tempo, o estudo conduzido pela Universidade da Colômbia Britânica, que pediu aos pacientes para praticar um ato de gentileza por dia, também apontou que houve uma redução do isolamento social, e até mesmo naqueles que apresentavam fobia social. Na medida em que estamos envolvidos e comprometidos com o bem do outro, saímos da esfera do individualismo e do egoísmo, na esfera do individualismo e egoísmo, promovendo o nosso próprio bem-estar. Ou seja, passamos a olhar com carinho pelo sofrimento ou a necessidade do outro, esquecendo a nossa própria dor. Em síntese, não é o que Jesus nos ensinou, amar o próximo, através da gentileza, facilitando, ou seja, nos importando com aquilo que nós podemos fazer com um irmão que tem uma necessidade, uma tristeza, ou precisa de um amparo. Saímos do individualismo e passamos a olhar para o outro, esquecemos a nossa própria dor, promovendo o bem ao outro. Agora, a gentileza, já vimos que é algo positivo na nossa vida, mas será que a gentileza ela pode ser encarada como uma filosofia de vida? Teve uma pessoa aqui no Brasil que conseguiu fazer isso. O nome dele é José da Trino. Alguém conhece? Ou já lembra desse nome? Agora, se a gente falar o profeta gentileza. O profeta gentileza é uma figura muito presente na cidade do Rio de Janeiro entre os anos 80 e 90. Se José da Trino, ou o profeta gentileza, ele veio de uma vida difícil. Desde criança ele precisou trabalhar junto com os irmãos para sustento da família. Com muito sacrifício, constituiu uma empresa, que com o passar dos anos ela veio ser uma das maiores empresas de transporte do Rio de Janeiro. Os negócios iam bem, a vida estabilizada, mas faltava alguma coisa no coração daquele homem. Todo mundo apontava ele como uma pessoa alegre, uma pessoa gentil, bondosa, mas ele sentiu um vazio dentro do coração dele que precisava ser preenchido. Depois de muita meditação, muita reflexão, aí ele concluiu o verdadeiro sentido da presença dele no plano terrestre. Ele decidiu se afastar dos negócios da família, deixou a barba crescer, vestiu uma túnica branca, e quem podia encontrar, ou ter o prazer de encontrar o seu José da Trino, ou profeta da gentileza, nas ruas do Rio de Janeiro, sempre encontrava ele com uma flor na mão e uma palavra amiga às pessoas que passavam pela rua. Palavras como amor ao próximo, importância da necessidade de cuidar da natureza e dos animais, a importância do bom conviver com as pessoas, faça o amor, não faça guerra, e a célebre frase, gentileza gera gentileza. Não contente com esse trabalho que já foi muito importante, São José, o profeta gentileza, nos deixou uma obra muito importante. O Rio de Janeiro é uma das maiores capitais do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Então, consequentemente, ele tem grandes obras. Um dos maiores viadutos do Rio de Janeiro, que é o viaduto do gasômetro, ele tem 56 pilastras. Nessas pilastras, ou nos suportes do viaduto, o seu José, ou profeta gentileza, pintou mensagens de boa convivência, amor ao próximo, gentileza, gentileza. E quem passa diariamente por aquele trajeto indo para o trabalho, tem o prazer de ver diariamente essas mensagens, essas 56 mensagens ao longo do caminho. Essas pinturas hoje fazem parte do patrimônio histórico da cidade do Rio. E quem passa por ali, então, jamais vai esquecer do que esse homem tão bondoso, tão generoso deixou.
O profeta da gentileza ele nos ensina que gentileza é uma palavra, que gentileza não é só algo que pode ser praticado, é uma filosofia de vida e pode ser praticada, transformando o mundo num lugar melhor através do carinho e da gentileza com o próximo. Agora nós também nos perguntamos, será que a gentileza está presente nos momentos mais difíceis, nas rivalidades ou até na guerra? Por incrível que pareça, a gentileza também está presente. A Primeira Guerra Mundial, ela é lembrada sempre na história como uma tragédia na história da humanidade. A violência, até porque o homem desenvolveu novos meios de matar, e o avião foi um deles. Primeiro se desenvolveu aviões que tiravam foto dos campos de batalha e levavam para a artilharia, para que os generais pudessem escolher os melhores alvos. Não contente, criaram aviões com capacidade de lançar bombas. Aí, não contente, criaram aviões com a capacidade de derrubar aviões, a aviação de caça. E os próprios pilotos se sentiam incomodados com aquela situação. Até que, num consenso geral entre todos os países que estavam envolvidos na guerra, os pilotos decidiram adotar um código de honra, o Código da Cavalaria. E a regra de ouro no Código da Cavalaria é sempre que uma pessoa atingida não tiver mais como combate, ele levanta a mão. Então, cada vez que um piloto ficasse sem munição, o avião ficasse danificado ou o piloto tivesse ferido, o piloto erguia a mão. Automaticamente, o agressor se afastava e ele podia seguir em segurança. E essa regra foi praticada durante todo aquele período. E uma pena que situações como essa não foram seguidas. E agora, a gente pode dizer uma coisa, no campo artístico também existem grandes rivalidades. E uma delas foi na Espanha, no século XX, que teve o prazer de ter dois maiores tenores da história que nós conhecemos atualmente, José Carreras e Plácido Domingo. Eis uma história que nem todos conhecem, mas nos leva a pensar se precisamos mesmo conviver com a rivalidade. Refere-se a dois dos três tenores que encantaram o mundo, cantando juntos, Plácido Domingo e José Carreras. Mesmo quem nunca visitou a Espanha, conhece a rivalidade existente entre catalães e madrilenhos, dado que os catalães lutam pela autonomia, numa Espanha dominada por Madrid. Pois bem, Plácido Domingo é madrilenho e José Carreras, catalão. Devido a questões políticas, em 84, Carreras e Domingo tornaram-se inimigos. Sempre muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir os seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Em 1987, apareceu a Carreras um inimigo muito mais implacável. Foi surpreendido com um diagnóstico de leucemia. A sua luta contra o câncer foi muito difícil, tendo submetido a diversos tratamentos e a um transplante de medula, e além de muitas mudanças de sangue, o que obrigava a viajar mensalmente aos Estados Unidos. Nessas circunstâncias, não podia trabalhar, e apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes com leucemia. Graças ao apoio da Fundação Formosa, Carreras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou a receber os altos cachês que sempre mereceu e resolveu associar-se à fundação. Foi ao ler os seus estatutos que descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente da fundação, era Plácido Domingo. Depressa, soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo, que se tinha mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar auxílio de um inimigo. Mas o mais comovente foi o que aconteceu a ambos. Surpreendendo Plácido Domingo num de seus concertos em Madrid, Carreras interrompeu a atuação deste, subiu ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pedindo-lhe desculpas e agradecendo-lhe publicamente pelo carinho. Plácido ajudou a levantar-se. Com um forte abraço, selaram o início de uma grande e bela amizade. Mais tarde, uma jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criar a Fundação Formosa, num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer-lhe concorrência. E a resposta não podia ser mais bela. A resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como aquela jamais poderia perder-se. Esta é uma história real, da nobreza humana, e deveria servir-nos de inspiração e exemplo. Então provamos que a gentileza, nesse caso, ela anda de mãos dadas com a dignidade e com a nobreza, quando somos capazes de olhar o outro, sabendo que o que nós podemos fazer de melhor. A gentileza exalta talvez a flor mais bonita das nossas almas, a dignidade, a nobreza. Agora, a gentileza, ela é fundamentada em um comportamento humano. Ou seja, nós somos gentis porque a natureza humana é ser gentil. Talvez possamos, às vezes, não representar dessa forma.
é o comportamento da reciprocidade. Ou seja, nós respondemos a um estilo de tudo aquilo que nós recebemos. Se alguém passa na rua, bom dia, respondemos da mesma forma. Isso faz parte do nosso comportamento. E ninguém traduziu isso melhor do que São Francisco de Assis na sua prece. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis nos mostra que através da gentileza, aquilo que é negativo pode ser transformado em algo bom, porque onde há desespero, se nós podemos levar a gentileza, levando a luz naquele momento, o esclarecimento, uma mão amiga, o carinho, nós contribuímos com o sofrimento de quem sofre, mas cortamos o sofrimento de quem sofre e podemos fazer alguma coisa genial, que é o bem ao próximo, o amar ao próximo na sua forma integral como Jesus nos ensinou. Em sua prece, São Francisco nos traz a essência da gentileza, a reciprocidade, pois só teremos algo se também dermos algo em troca. A reciprocidade, quando positiva, permite que aquele que a pratica também receba alguma coisa boa em troca. A reciprocidade é parte do comportamento humano. É uma resposta instintiva ao estímulo social. Por exemplo, quando sorrimos para alguém e desejamos um bom dia, temos uma resposta semelhante por parte deste. Podemos concluir, então, que a gentileza, aplicada nas relações sociais, em todos os níveis, permite uma aproximação de forma igual entre pessoas e, como ensinou Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Que possamos, através da gentileza e da reciprocidade, sermos mais próximos e felizes. A gentileza, com certeza, é uma das flores mais bonitas do nosso jardim das virtudes, porque ela vai com certeza agregar outras ao redor, com a dignidade, com a nobreza, uma verdadeira honra, a honra de nós sabermos que somos como um ser encarnado, habilitados a fazer o bem ao próximo. Um sorriso, uma mão amiga, seja a caridade material, seja a simples presença que nós possamos dar a alguém num momento de necessidade. Eu gostaria então, já que nós estamos encerrando essa palestra nesse momento, de convidar todos um exercício saudável. Nesse fim de semana que já começa, no dia de amanhã, até hoje mesmo, por que não? Que cada um possa fazer 3 atos de gentileza. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser até um desconhecido. E no final do dia possa se perguntar: essa gentileza, qual foi o efeito que causou em mim? A gentileza, qual foi o efeito que ela causou no meu semelhante? Eu praticaria essa gentileza novamente? Se vocês acharem que for interessante isso, façam da gentileza um exercício diário, porque depois de um exercício ela vira um hábito, e depois de um hábito ela vai ser parte da nossa personalidade, parte do que nós somos a partir de agora. Meus irmãos, eu agradeço muito o carinho e a gentileza de todos que estiveram aqui essa noite. Desejo a todos um ótimo fim de semana, que Deus os acompanhe. Muito obrigado.